Louvado seja Deus. Glória a Deus. Irmãos, vamos sentar mais para frente? Vamos sentar mais juntos? Fica muito esquisito. Um salão não com muita gente, todo mundo espalhado. Glória a Deus. Melhorou bastante. Diga glória a Jesus. Êxodo capítulo 15. No capítulo anterior houve a passagem pelo Mar Vermelho, a destruição dos exércitos de Faraó. Em Êxodo 15, o cântico de Moisés, cântico ungido pelo Espírito Santo. Aleluia. Diga glória a Deus. 1 Coríntios 14 diz: cantarei com o Espírito e cantarei com o entendimento. Existem dois tipos de cânticos. O cântico que é uma melodia com uma letra para adorar a Deus, conhecido, nós podemos ensinar, que são esses que nós projetamos aqui e tantos outros. Jesus também cantava, porque diz lá Mateus 26 que na última ceia Jesus cantou o hino. Era um hino que comumente se cantava na Páscoa dos judeus. E existem os cânticos espirituais. O que diz lá 1 Coríntios 14, cantarei com o espírito e cantarei com o entendimento. Cântico espiritual pode ser em línguas, que aliás é a isso que se refere capítulo 14 de 1 Coríntios, e pode ser também um cântico profético. 1 Crônicas 25, o rei Davi instituiu os cantores, na época ainda no tabernáculo onde estava a arca. Estes mesmos cantores depois foram para o templo construído por Salomão. Eram os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum. Todos eles cantavam ao Senhor e profetizavam com as harpas e os instrumentos de música. Então este cântico de Moisés aqui de Êxodo 15 é um cântico espiritual, um cântico profético, um cântico ungido pelo Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que temos que cantar estes cânticos, cujas letras são projetadas, mas temos que cantar também em espírito. Diga glória a Deus. Cantar em espírito, sermos cheios do Espírito Santo e proferir palavras reveladas por Deus, de revelação instantânea, revelação momentânea da parte de Deus. Deus quer nos encher de seu Espírito. Moisés já cantou em espírito, e nós estamos na dispensação do Espírito Santo de Deus. Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho que é contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Fala para um lado, enchei-vos do Espírito Santo. Glória a Deus. Então, todo esse capítulo, um cântico profético de Moisés. Paramos no versículo 17. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Se não me engano, Provérbios 27 diz: qual a ave que anda vagueando longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lugar. Deus tem um lugar para cada um de nós, é isso que diz o texto. Moisés dizendo: Senhor, tu colocarás o teu povo no lugar que o Senhor estabeleceu. Deus tem um lugar para você. Fala isso para um lado. Deus tem um lugar para você. Tanto um lugar na glória. João 14, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para junto de mim mesmo, para que onde quer que eu esteja, estejais vós também. Então, no céu Deus está preparando lugar para nós, mas aqui na terra tem um lugar para nós. Algo que o Senhor tem preparado, algo que o Senhor tem abençoado. Diga glória a Jesus. O Senhor quer nos lugar, o Senhor quer nos levar a este lugar. Salmo 66. Passamos pelo fogo, pela água, passamos em lugares apertados, mas tu agora nos trouxeste a um lugar espaçoso.
Então, Deus trabalha em nossas vidas, passamos por momentos difíceis, mas chega um momento em que conquistamos uma herança de Deus aqui nesta terra. Salmo 27:14, pereceria sem dúvida se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Então Deus tem um lugar para você. Diga glória a Deus. Se você anda inquieto, pode ser que você esteja fora do lugar que o Senhor te designou. Mas para você ter certeza disso, tem que buscar a Deus. Às vezes essa inquietação é por outros motivos. Diga glória a Jesus. Tem gente que está no lugar que Deus destinou. Eu não estou falando apenas de igreja, não. O lugar onde morar, o lugar onde trabalhar, até a cidade onde morar. Diga glória a Jesus. Irmãos, nós não temos aqui destino certo. Nessa terra não existe nada definido. Diga glória a Deus. Quando eu digo que Deus tem um lugar, pode ser um lugar aqui, passando mais um pouco em um lugar ali, passando mais um pouco em um lugar em outro espaço. Porque aqui nessa terra, como diz a Epístola de Pedro, nós somos peregrinos e forasteiros. Quer dizer, não tem ponto fixo. Terra não é lugar de plenitude, é lugar de aperfeiçoamento. Fala isso para um lado, aperfeiçoamento. Diga glória a Deus. Então pode ser que o Senhor te mude de lugar. O importante é estar na direção de Deus. Fala isso para um lado, estar na direção de Deus. Romanos 8, os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Irmãos, um problema sério na terra, um problema sério nosso, nós queremos muitas vezes eternizar o que é passageiro, eternizar o que Deus fez para durar só um momento. Diga glória a Jesus. Às vezes Deus faz um mover, Deus faz uma obra e as pessoas erigem um monumento àquela obra, a obra de Deus já acabou e continua o monumento humano para aquilo que era apenas um mover de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus se move. O Espírito Santo de Deus é livre. Onde há o Espírito do Senhor, há a liberdade. 2 Coríntios 3. O Espírito é como o vento, diz lá João capítulo 3. Diga glória a Jesus. Nós temos que estar na direção de Deus. Nós precisamos estar no mover do Espírito Santo. Diga glória a Jesus. Fala para um lado, fique no mover do Espírito Santo. No mover do Espírito Santo. Irmãos, muitas vezes as obras de Deus em um lugar são passageiras e Deus vai fazendo outras coisas. Irmãos, uma determinada obra permanecer por muito tempo, isso não significa que ela seja certa, que ela seja mais certa que as outras, ou que ela seja abençoada. Irmãos, uma obra religiosa durar muito tempo pode não significar nada. Porque se significasse alguma coisa, a Igreja Católica seria a mais certa de todas, tem 2000 anos já. Fazia misericórdia. O budismo, então, veio mais longe, já tem 4000 anos. Fazia misericórdia. Irmãos, isso não significa. As obras de Deus, Deus age, e Deus é livre para começar, para terminar e para fazer esta obra em outro lugar. Glória a Deus. Temos que estar sensíveis ao mover do Senhor. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Versículo 18. O Senhor hará eterna e perpetuamente. Irmãos, o versículo 18, quando fala em introduzir na herança, é um versículo bem próprio para o povo de Israel, que Deus para eles prometeu uma terra aqui, um lugar específico. Os livros de teologia falam dos 8 pactos de Deus na história. Um deles é a aliança palestínica. Deus prometeu para o povo de Israel a terra da Palestina. É uma aliança com Deus e isso vai perdurar para sempre. Mas é específico para eles. Para nós, igreja, não tem nenhuma aliança desse jeito. A aliança nossa é exclusivamente espiritual.
Diga glória a Jesus. Logicamente que a promessa que temos de Deus é de sustento. Deus não vai deixar você perecer. Fala para o lado, você não vai perecer. Glória a Jesus. O Senhor reinará eterna e perpetuamente. Deus reina, só que o reino de Deus é muito diferente. O reino dos homens é imposto, é obrigatório, é coercitivo. O reino de Deus tem que ser buscado. Diga glória a Jesus. Quer que Deus reine na tua vida, você tem que ir pedir para Ele, para que Ele venha reinar na tua vida. Já o reino dos homens não, você não pede, eles mandam. Fala em misericórdia. O Senhor reinará eterna e perpetuamente. Glória a Deus. Versículo 19. Porque os cavalos de Faraó com os seus cavaleiros entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles, mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Louvado seja o Senhor. Deus concede vitória ao seu povo e os inimigos são destruídos. Versículo 20. Até o versículo 19 foi o cântico profético de Moisés. Na continuação, versículo 20. Então a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. Diga glória a Jesus. Era uma família com 3 irmãos. Era Miriam, Arão e Moisés, o mais novo. Todos da tribo de Levi. Diga glória a Jesus. E diz o texto que Miriam era profetisa. No Velho Testamento isso era bastante raro. Deus derramava do seu Espírito com muita parcimônia só sobre reis, profetas e sacerdotes, e não sempre, só sobre determinadas pessoas. Mas derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Joel capítulo 2. Diga glória a Jesus. Irmãos, já que o Espírito Santo nos fez lembrar a profecia de Joel 2:28, acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão sonhos, e sonharão os vossos velhos. E até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu Espírito. Diga glória a Jesus. O que significa esse texto? Significa, quer dizer, em Atos capítulo 2, discurso de Pedro no dia de Pentecostes, ele fez aplicação. Isso é a profecia de Joel. Então essa profecia de Joel começou a se cumprir em Pentecostes e cumpre-se até hoje. Deus quer nos encher do Espírito Santo. Então agora o Espírito Santo sempre opera. Não é mais só sobre alguns e de vez em quando, não. O Espírito Santo habita em nós, quer operar todos os dias, quer operar todas as horas. Não é só para uma classe seleta ou para pessoas especiais. O Espírito Santo é para todos. Diga glória a Jesus. Irmãos, eu já ouvi várias vezes uma explicação assim, absurda da profecia de Joel. Vou repetir, Joel 2:28. Acontecerá, diz Deus, nos últimos dias, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão sonhos e sonharão os vossos velhos, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu Espírito. O que complica essa expressão, até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu Espírito. O que significa, na verdade, esse texto? É muito simples, irmãos. Na época, existiam escravos em Israel. O que Deus queria dizer é o seguinte: até as pessoas dos mais baixos escalões da sociedade, até os escravos. Hoje não tem mais, mas hoje seriam as pessoas com o nível socioeconômico, a letra E, F, G, qualquer que seja a letra, faziam misericórdia, de acordo com as classificações lá do governo. Agora tem gente que diz assim, não, até sobre os servos e sobre as servas, não. É que tem gente assim que nem é crente, mas Deus derrama do Espírito Santo, então a pessoa fala em línguas pelo Espírito Santo, mas ela nem é crente, então isso... irmãos, que absurdo, pelo amor de Deus. Fala assim, pelo amor de Deus, misericórdia, interpretação absurda. Outra assim, outra interpretação assim, bem racista, dizendo assim, não,
O Espírito Santo é derramado sobre algumas denominações evangélicas muito especiais, mas também até alguns crentes de umas igrejinhas por aí, por exemplo, essa aqui perdida no Higienópolis, até nós podemos falar pelo Espírito Santo. Somos servos e as servas. Jesus, fala de misericórdia. Misericórdia, interpretação absurda. Quando alguém te falar um absurdo desse, lembre-se disso. O texto de João está falando apenas dos escravos, porque na época tinha escravos. Diga glória a Jesus. Deus opera sobre todos, Deus não faz diferença de pessoas. Agora, irmãos, Deus derrama do Espírito Santo. É que daí tem gente que diz assim, não, Deus derrama do Espírito sobre toda a carne. Quer dizer, a pessoa não precisa nem ser convertida. Ah, irmãos, mas que absurdo. Sobre toda a carne, quer dizer, sobre todas as pessoas. Diga glória a Jesus. Para Deus encher alguém do Espírito Santo, essa pessoa tem que ser convertida, né? Deus amado. Diga glória a Jesus. Eu já conheci gente que veio dizer para mim assim, pastor, sabe, Deus me batizou no Espírito Santo antes de eu me converter. Meu filho, impossível. Diga glória a Jesus. Primeiro a pessoa se converte, para depois Deus encher a pessoa do Espírito Santo. O que é isso? Nós nascemos de novo pelo Espírito Santo. Como o Espírito Santo vai entrar num corpo morto, que sequer foi vivificado pelo Senhor? Diga glória a Deus. Então, irmãos, tudo isso tem que ser bem guardado para o crente não entrar em uns misticismos por aí, que isso não é de Deus. Paulo sempre dizia para Timóteo, abandone as fábulas e firme-se na palavra de Deus. Diga glória a Jesus. Mesmo no começo da igreja já corriam umas histórias muito esquisitas. Meu amado, fique na palavra de Deus. Fala para nós assim, fique na palavra de Deus. Uma vez uma pessoa veio me dizer assim, pastor, sabe, quando eu não tinha Jesus, ainda estava no mundo, eu ia em terreiro de Sarabá, de Umbanda, mas ia lá e acontecia alguma coisa, eu falava em línguas e tinha revelação, e a revelação acontecia. Pastor, eu acho que aquilo era de Deus. Meu filho, dá um tempo. Fala assim, dá um tempo. A pessoa me diz assim, não, pastor, é que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Então mesmo eu na ignorância, o Espírito Santo me usava. Meu filho, dá um tempo. Jesus de Nazaré, quanta ignorância. Diga glória a Deus. Capaz. Se fosse o Espírito Santo, teria te feito se converter lá e teria te arrancado de lá. Diga glória a Jesus. Não, gente, a operação do Espírito Santo, a primeira delas é glorificar Jesus. Faz com que uma pessoa se converta. Diga glória a Deus. Se o Espírito Santo opera na vida de alguém, este alguém se converte. Agora, um outro assunto, já que quem sai na chuva é para se molhar, então vamos continuar. Diga glória a Jesus. Meu amado, se você conhece alguém que fala em línguas estranhas e depois, Ave Maria, cheia de graça, Senhor, sai o sangue de Jesus tem poder. Jamais alguém vai falar línguas pelo Espírito Santo e rezar Ave Maria depois. Função básica do Espírito Santo é conduzir a pessoa a toda a verdade. Impossível alguém falar em línguas e rezar Ave Maria. Impossível. Fala assim, impossível. Jesus. Diga glória a Deus. Quando eu falo assim, eu sinto umas resistências. Meu amado, me prove na Bíblia que pode alguém falar em línguas pelo Espírito Santo e rezar Ave Maria depois. Diga glória a Jesus. Não, de forma alguma. Se o Espírito Santo encheu alguém, este alguém foi batizado e está falando em línguas, é óbvio que essa pessoa é convertida. Foi a conclusão lógica que Pedro chegou na casa de Cornélio em Atos 10. Como que eu vou negar o batismo nas águas para esses que receberam o Espírito Santo como nós? O propósito Pedro foi lógico. Se receberam o Espírito Santo é porque são convertidos, têm que ser batizados nas águas. Diga glória a Jesus. E ser convertido a Jesus é crer que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Glória a Deus. Glória a Jesus. Diga glória a Deus.
Irmãos, a verdade tem que ser enfática. Eu estava lendo ainda ontem Apocalipse 20, que fala da prisão do diabo por 1000 anos. Em Apocalipse 20 diz 3 vezes que o diabo engana as nações. 3 vezes está repetido isso no mesmo capítulo da Bíblia. Irmãos, quer dizer, a ênfase do pecado é o engano. E a ênfase da libertação é a verdade. E só existe verdade se ela for única, incisiva e enfática. Diga glória a Jesus. Irmãos, muito crente vem com essa assim: ai, pois é, ai, ele está falando em línguas, ai, mas ele tem lá os rosários, os crucifixos e os santos dele, eu não sei, né, pastor, eu não posso jogar, eu não sei de nada. Vai ler Bíblia então para aprender alguma coisa, que fica nesse chove não molha, fica em cima do muro. O crente tem que ter as suas verdades muito bem colocadas. Diga glória a Jesus. Para com isso. Tenha convicções. Uma pessoa só se salva se outro disser o caminho da verdade bem definido. Diga glória a Jesus. Não existe salvação se não houver definição. Fala isso para um lado, definição. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Aleluias. Tudo isso só porque falamos que Miriam era profetiza. Diga glória a Jesus. Fala para nós assim: Deus quer que você profetize. Êxodo 11, 28 a 29. Oxalá que todo o povo do Senhor fosse profeta. Deus quer que nós profetizemos, falemos pelo Espírito Santo. Profetiza Miriam. Então, outra consequência óbvia é que as mulheres podem profetizar. Diga glória a Jesus. Irmãos, e aqueles textos que dizem assim, que é proibido as mulheres falarem na igreja? Como que fica? Diga glória a Jesus. Diz lá 1 Coríntios 14, e depois Paulo disse isso a Timóteo, 1 Timóteo 2. É indecente a mulher falar na igreja. Jesus. Diga glória a Deus. Como que fica? Irmãos, como já dissemos várias vezes, 2 Coríntios 13, toda a palavra será confirmada pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Só o apóstolo Paulo falou sobre isso, os outros apóstolos não falaram, os outros livros da Bíblia não falam sobre isso. É fácil então concluir que esta palavra do apóstolo Paulo era específica para um determinado lugar e para uma determinada época. Paulo disse: é indecente mulher falar na igreja por causa do lugar onde estava essa igreja, em que as mulheres que falavam em público eram tidas como prostitutas. Isso não pode ser pego da Bíblia como regra de conduta obrigatória. Jesus não falou sobre isso e os outros apóstolos também não. Diga glória a Jesus. E outra, se mulheres podem ser profetisas, ninguém vai profetizar em pensamento, então pode falar. Diga glória a Deus. Além do que, veio o Senhor Jesus para desfazer todas essas diferenças. Romanos 1 diz: agora não há mais diferença entre judeu, grego, servo ou livre. Gálatas também fala isso. Ele diz até nem entre homem e mulher. Não existe diferença. O homem não é maior que a mulher e a mulher não é maior que o homem. Diga glória a Deus. Miriam profetiza, irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Existe dança profética, sim ou não? Sim ou não? Ué, irmãos, estamos com a Bíblia aberta, você está lendo ali. A profetisa saiu dançando, estava na carne por acaso? Fazem misericórdia? Então vou repetir a pergunta: existe dança profética? Lógico, estamos lendo aqui. Diga glória a Jesus. Irmãos, vários salmos falam em servir ao Senhor com danças. Falam nisso. Por mais que queiram, tem gente que quer esticar para mais ou esticar para menos. Mas eles falam em danças e falam em danças mesmo. Mas lógico, irmãos, Romanos 8:8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não pode ser uma dança na carne, tem que ser uma dança no Espírito. Irmãos, aqui para nós, no Brasil, isso é muito complicado. O povo oriental
sempre liga dança com aspecto religioso. O povo oriental, judeus, hindus, todos eles acham que dança tem conotação religiosa. Lógico que também lá tem gente que avacalha, por exemplo, a filha da Herodias que dançou sensualmente para seduzir o Herodes, para conseguir a morte de João Batista. Diga glória a Jesus, mas para a maioria das pessoas dança tem conotação religiosa. Já no Brasil, dança tem conotação sensual, carnaval, aquela mulherada rebolando, fazem misericórdia, Jesus de Nazaré. Então, dizer assim, pode ter dança na igreja? Muito complicado. Uma dança profética pode, quando assim o Espírito Santo operar e a pessoa sai dançando, mas sejamos bastante sinceros, isso é bem raro de acontecer, tanto que Miriam ficava dançando todo dia. Diga glória a Jesus. Dançou depois que abriu o Mar Vermelho, tinha um bom motivo para dançar. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, e daí você pensa assim, mas tem essas igrejas, tem grupo de coreografia, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tem, pois é. Fala assim, pois é. Tem, e daí como fica? Complicado. Irmãos, qualquer coisa que é feita com aspecto cênico, feito para ser apresentado, isso já é complicado. As coisas de Deus não servem para ser apresentadas. Diga glória a Jesus. Jesus amado, irmãos, inclusive essa história assim de teatro, de representação, falo por mim, tenho outras opiniões, falo por mim, se você há bastante tempo, o Senhor me deu dos dons do Espírito Santo faz tempo. Diga glória a Jesus. Complicado. Encenar alguma coisa com um tom religioso, irmãos, eu não tenho coragem, de jeito nenhum. Fazer o papel do diabo numa peça de teatro, sai fora jamais, não tenho nada a ver com ele. Não, pastor, essa peça de teatro, sai fora. Não, misericórdia. Meu amado, está vendo que devido a respeito, crente que é crente não quer o diabo nem representação. Diga glória a Jesus. Se você quer fazer o papel do diabo, sinta-se à vontade. Diga glória a Jesus. Irmãos, então Miriam saiu dançando, mas olha a situação. E outra, essa mulher tinha mais de 80 anos. Está longe de ser alguém querendo ser sensual. Diga glória a Jesus. E tinha um motivo grandioso, uma operação maravilhosa de Deus. Então, meu amado, as coisas espirituais para serem encenadas, irmãos, olha só o que passa na minha cabeça, para os irmãos entenderem por que eu estou dizendo isso. Eu vejo DVDs, vejo esses DVDs de grupos evangélicos, que lá está lá o grupo cantando, e daí aquelas luzes coloridas e gelo seco, não sei o que lá, e gente dançando, e dança para lá, levanta braço, levanta perna, e vai, e volta, e gira. Irmãos, os serafins na presença de Deus têm asas nos rostos para não verem a glória de Deus. Diga glória a Jesus. Porque a glória de Deus é oculta, a glória de Deus não serve para ser exibida. Irmãos, se encenar fosse bom, Jesus teria encenado. Ninguém é melhor que Jesus. Diga glória a Deus. Quer fazer alguma coisa evangelística? Faça o que Jesus fez. Ele teve o melhor método. Ninguém teve melhor método que Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, fazer uma dança em um evento religioso, para quê? É para os outros verem, não é? Se não fosse para ver, dança do lado de lá da cortina, daí ninguém vê, pronto. Mas daí por que vai dançar também? Diga glória a Jesus. Se é para dançar para os outros verem, aí já está a história, aí já está a questão. Miriam dançou para alguém ver? Não, capaz. Diga glória a Jesus. Foi um mover do Espírito Santo. Então repita comigo, eu quero estar no mover do Espírito Santo.
Senhor Jesus, meu Deus, clamamos a Ti, Senhor amado, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração. Meu Deus, nós temos temor de Ti, temor de Deus, Senhor amado, e a nossa carne querer se manifestar, meu Deus, é tão fácil. Mas, meu Deus, que a Tua glória se manifeste em nós, que a Tua glória opere em nós. Meu Deus, queremos estar abertos ao mover do Espírito Santo. Este mesmo mover que moveu Miriam e todas essas mulheres. Meu Deus, aqui, eis-nos aqui, Senhor. Queremos, meu Deus, ser cheios de Ti, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Aleluias. Diga glória a Deus. Aleluia. Irmãos, e as ações de Deus são intensas, efusivas. Quando Deus opera intensamente. Deus nos faz ferver. Diga glória a Jesus. Aleluia. Mas, irmãos, é uma coisa que nós, como servos de Deus, precisamos aprender, é aprender o controle, aprender o domínio sobre as manifestações de Deus. Diga glória a Jesus. É um caminho estreito, como tudo é estreito. Não pode extinguir o Espírito Santo. 1 Coríntios 5. Mas não pode também agir com meninice na obra de Deus, para que não sejais meninos inconstantes, levados em roda por vento de doutrina contrária. Efésios 4. Diga glória a Jesus. 1 Coríntios 14, quero que sejais meninos na malícia e adultos no entendimento. Então nós temos que crescer nisso. Fala para um lado, temos que crescer nisso. Diga glória a Deus. Crescer nas manifestações do Espírito Santo. Irmãos, quando começamos no caminho do Espírito Santo, nós não conseguimos controlar muito as nossas emoções e damos vazão, e às vezes fica assim tudo muito espalhafatoso. Diga glória a Jesus. Você precisa crescer para se controlar. Irmãos, porque sabe senão o que acontece? Deus não pode operar. Deus quer operar num lugar, mas você faz tanto escândalo que o Espírito Santo nem te usa, vai usar outro um pouquinho mais moderado. Diga glória a Jesus. Porque você faz tanto escarcel que você quase mata os outros do coração. Diga glória a Jesus. Então fala para nós assim, controle-se. 1 Coríntios 14 diz, o Espírito do profeta está sujeito ao profeta. Irmãos, quando a pessoa diz assim, ai pastor, mas é que o Espírito Santo age tanto em mim, que eu não consigo me controlar. Soberba tua, quer dar uma de melhor que os outros. Qualquer um pode se controlar quando é pelo Espírito Santo. Diga glória a Jesus. Então não seja soberbo. Fala isso para um lado, não seja soberbo. Diga glória a Deus. Assuntinho tormentoso. Diga glória a Jesus. Aleluias. Com tamboris e com danças. Que maravilha. Irmãos, o nosso Deus é o Deus da alegria, o Deus da celebração. Deus gosta de festa. Sempre que o Espírito Santo se manifesta, são manifestações de alegria, de júbilo, de vitória, de contentamento, de regozijo. Então fala assim, Deus quer te alegrar. Só hoje porque está frio, chovendo, os irmãos tomam cara, tão uma cambúzia sorumbática, fazem misericórdia. Então fala assim, que Deus quer te alegrar. Os irmãos estão com cara de naftalina. Jesus amado. Diga glória a Deus. Aleluias. Versículo 21. E Miriam lhes responde, cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Glória a Deus, as mulheres efusivas no Espírito Santo. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, saíram ao deserto de Sur, andaram 3 dias no deserto e não acharam águas. Diga glória a Deus. Aleluia. Irmãos, esta é a vida na terra.
A Mar Vermelho, Faraó se submerge com o seu exército. Faraó no seu exército, sim. Diga glória a Jesus. As mulheres dançam no Espírito Santo. Depois, o que acontece? Vamos para o deserto. 3 dias sem água. Diga glória a Jesus. Essa é a vida. Fala para nós assim, essa é a vida. Você vem na igreja no domingo, quase pendura no lustre de tanta alegria e júbilo no Espírito Santo, e na segunda-feira, é a segunda-feira, essa é a vida. Diga glória a Jesus. Daí você desce do lustre e vai bem para o chão. Diga glória a Deus. Daí vamos lá para a segunda, para a terça, para a quarta-feira. Essa é a vida. Diga glória a Jesus. Irmãos, assim foi a vida de todos os servos de Deus. Diga glória a Jesus. A vida é feita de altos e baixos, é feita de vitórias, é feita de lutas, é feita de provações, e nós temos que vencer tudo isso em nome de Jesus. Temos que ficar firmes na fé em todas estas situações. Glória ao nosso Deus. Deserto, 3 dias sem água. Fala para um lado assim, sempre tem deserto. Sempre tem deserto. Glória a Deus. Irmãos, nós precisamos aprender a viver em tais situações. Já aprendi a viver bem em qualquer circunstância. Filipenses 4, sei estar abatido, sei ter abundância, sei passar necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Louvado seja Deus. Temos que aprender a viver no deserto, tempos de deserto espiritual. Irmãos, geralmente sempre depois de um extravasamento espiritual, vem um período de depressão espiritual. É normal, foi assim com os servos de Deus, é assim conosco, temos que passar por isso. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso significa crescimento. Está servindo a Deus do mesmo jeito. Quando está sentindo tudo ou quando não está sentindo nada, está servindo a Deus do mesmo jeito, com a mesma fé, com a mesma ênfase. Diga glória a Jesus. Ai, pastor, sabe, faz quase um mês que não lê a Bíblia, sabe, pastor, porque eu não estou sentindo. Sai dessa, precisa sentir, precisa ler, meu filho. Diga glória a Jesus. Não é sentir, vá ler a palavra, vá orar. Diga glória a Deus. Não tem nada dessa história de ter que ficar sentindo. Quando está sentindo, maravilha. E quando não está sentindo, 2 maravilhas. Diga glória a Deus. Tem que continuar. Fala para o mundo do lado, tem que continuar. Período de deserto sempre tem. Ah, irmãos, e daí nós, quando a gente está meio azedo, a gente quer achar um culpado. Ah, deve ser a igreja que eu estou, que a igreja está muito fria. Ah, deve ser o marido, que deve ser a sogra. Ah, sempre tem um culpado. Mas em misericórdia, não. Sempre tem deserto, para de caçar culpados. Tem deserto, tem que viver nisso aí. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Ai, pastor, eu gostaria tanto de sentir a glória de Deus como eu já senti. Maravilha, vai buscando. Quando Deus quiser, Ele manifesta a sua glória. Enquanto isso, vá servindo a Deus do mesmo jeito. Diga glória a Jesus. Quem já passou por deserto aqui? Levanta a mão. Amém. Quem já passou por deserto mais de uma vez? Levanta a mão. Quem já passou por deserto muitas vezes? Levanta as 2 mãos. Acho que eu vou levantar até os 2 pés aqui já. Diga glória a Deus. Fala assim, sempre tem deserto. Sempre tem. Deserto na vida do crente significa fases que, quando ora parece que não flui, quando lê a palavra de Deus parece que não flui, vem no culto, sente sono, sente cansaço, dói a perna, dói a cabeça. Continue vindo do mesmo jeito, continue servindo a Deus do mesmo jeito, é fase, é prova. Fala assim, é prova. Deserto na Bíblia significa prova, mas a prova passa. Glória a Deus. Andaram 3 dias no deserto e não acharam águas. Versículo 23. Então chegaram a Mara. Mara é o nome do lugar. Mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas,
por isso chamou o seu nome Mara. Mara em hebraico significa amargo. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Aliás, o povo de Israel murmurar no deserto era a coisa mais comum do mundo. Por isso que diz 1 Coríntios 10, não murmuremos como alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Filipenses 2, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. 1 Pedro 2,1, deixando todo engano, fingimento, inveja e todas as murmurações. Desejai ardentemente como meninos novamente nascidos do leite racional não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Fala para um lado, deixe da murmuração. Aleluias. O que Deus quer fazer conosco no deserto? O Senhor quer nos dar crescimento. O Senhor quer nos dar amadurecimento. Os servos de Deus, chamados para grandes obras, foram forjados no deserto. Deserto é lugar de forjar crente forte. Diga glória a Deus. Moisés, João Batista. Veio a palavra de Deus, João Batista no deserto. Lucas 3, 1 e 2. Elias ficou lá do lado do ribeiro de Querite um tempão enquanto não tinha chuva em Israel. Diga glória a Deus. Então é lugar de forjar crentes fortes. Fala para o lado, Deus quer que você seja forte. Glória a Deus. Nunca se esqueça disso. O céu não é uma cristaleira. E não existe crentes de porcelana. Fala isso para o lado, não existe crente de porcelana. Uma vez minha irmã chegou para mim assim: ai pastor, eu sou assim um cristalzinho na presença de Jesus. Ai, só pela graça. Cada coisa que a gente ouve. Mas assim, misericórdia. Passou uns dias, passou um trator em cima do cristalzinho. Faz assim, viu? Jesus de Nazaré. Não tem nada de cristalzinho não. Vós como pedras vivas sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. 1 Pedro 2. Deus quer que você seja forte. Diga glória a Deus. Outra irmã chegou para mim assim: ai pastor, Deus me chamou assim para essa obra assim de profecia e revelação. Esse negócio de expulsar demônio não gosto não, pastor. Isso aí Deus chamou outros. Isso não é chamado, meu amado. Crente que é crente expulsa demônio. Fala assim, viu? Esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Jesus está aqui, está falando conosco. O povo murmurou porque as águas eram amargas. Que havemos de beber, versículo 25. Moisés clamou: Senhor, fala para nós assim: clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Moisés estava em situação difícil, clamou ao Senhor. O Senhor lhe mostrou um lenho, quer dizer, um pedaço de madeira, um toco, um pedaço de árvore. Deus lhe mostrou. Quando você ora, Deus te mostra as coisas. Quando você ora, Deus muda o teu pensamento, Deus muda a tua forma de ver as coisas, Deus muda a tua perspectiva, Deus tira o teu azedume, o teu veneno. O Espírito Santo está revelando que tem gente aqui que está envenenada. Jesus quer tirar o teu veneno. Diga glória a Jesus. Sabe pessoa assim envenenada que está amarga com a vida? Está parecendo a Mara aqui. Diga glória a Jesus. Fala para o irmão do lado assim: Jesus vai te adoçar. Jesus, o Senhor nosso Deus, tirou a amargura dessas águas. Jesus vai tirar a tua amargura. Diga glória a Deus. Jesus, amado irmãos, o Senhor quer que nós sejamos alegres, felizes. Diga glória a Jesus. Glória a Deus. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito triste faz secar os ossos, diz o livro de Provérbios. Irmãos, o Senhor quer que sejamos alegres em qualquer circunstância.
É grande ganho a piedade com contentamento, porque manifesto é que nada trouxemos para este mundo e poderemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos vestirmos, estejamos com isso contentes. Diga glória a Jesus. Então fala assim, fique contente. Aleluia, Jesus está aqui. Jesus vai tirar todo o azedume das águas. Diga glória a Deus. Pastor, Deus tem que fazer isso com a minha mulher porque ela está triste. Pois é, Deus mostrou para Moisés um lenho para adoçar as águas. Acho que o lenho é você, negão. Diga glória a Jesus. Tua mulher está amarga, Jesus vai usar você para adoçar ela. Diga glória a Deus. Senhor Jesus. Falei isso por revelação. Diga glória a Jesus. Mostrou-lhe um lenho. Irmãos, isso aqui é muito bonito. Quando nós oramos, Deus nos mostra. Não era qualquer um, Deus mostrou qual era. E este lenho representava Jesus. O próprio Senhor Jesus, em Lucas 22, disse: se fazem isso ao lenho verde, o que farão ao lenho seco? E Jesus se referia a si mesmo. Este lenho representava Jesus, representava a cruz. Jesus veio para tirar a amargura dessa vida. Dá uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Jesus sofreu para que nós tenhamos alegria. Diga glória a Jesus. Foi pregado domingo sobre a doutrina do sofrimento. Existe muito sofrimento na vida do cristão, mas hoje nós acrescentamos por causa do texto o seguinte: meu amado, em tudo atribulados, mas não angustiados, segundo Coríntios 4. Irmãos, mesmo no sofrimento nós temos alegria. Paulo e Silas, com as costas dilaceradas, eles cantavam e davam louvores a Deus. Diga glória a Jesus. Então, o sofrimento do crente é na plenitude do Espírito Santo. Agora, se você está sofrendo e sofrível, fazem misericórdia, daí Jesus precisa te adoçar. Daí não é assim não, isso não é sofrimento de crente, daí isso aí já virou uma tribulação. Diga glória a Deus. Jesus quer te alegrar. Irmão, Jesus está aqui. Fala para nós assim: Jesus quer te alegrar. Aleluias. Sinta a unção de Deus aqui. Glória a Jesus. Dá vontade de sair dançando, mesmo nesse frio. Diga glória a Jesus. Fala para nós assim: Jesus quer te rejuvenescer. Falei que os irmãos estavam com cara de naftalina. Jesus quer tirar toda a velhice. Velhice precoce. Fazer misericórdia. Jesus quer nos rejuvenescer. Louvado seja Deus. O Senhor quer que sejamos cheios de alegria. O povo de Israel era muito murmurante, mas isso atraiu só a ira de Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Mostrou-lhe um lenho. Era um lenho específico. Deus mostrou o que era para fazer. Meu amado, o Senhor mostra que tem gente aqui que está numa situação difícil. O Senhor vai te mostrar o que você deve fazer. O Senhor mostra uma pessoa que essa pessoa está apertada, com aperto de alma. O Senhor te diz assim: ore que ainda nesta noite eu te mostro o que você deve fazer. Meu Senhor amado, abre os nossos olhos, abre o nosso coração, abre o nosso espírito. Mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Seu nome é como mel que escorre dos meus lábios. O cântico que cantamos: mais doce do que o mel e o destilar dos favos. De Salmo 19. Jesus é doce. O Evangelho é doce. Diga glória a Deus.
Glória a Jesus. Se bem que diz lá, Apocalipse 10, que é doce nos lábios, depois fica amargo no ventre. Mas deixa isso para lá agora. Diga glória a Jesus. Não vamos entrar nesse pormenor. Jesus quer adoçar a tua vida. Jesus quer te dar alegria. Alegria no deserto. Fala para o mundo assim, alegria no deserto. Senhor Jesus, Deus de maravilha, Deus de glória. As águas se tornaram doces, ali lhe deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Isso aqui era a prova de Deus. Só que o povo foi reprovado porque o povo murmurou. Meu amado, não murmure porque a prova já passa. Deus já vai te dar a vitória. Aleluia. Versículo 26, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Que maravilha. Diga glória a Deus, que maravilha. Irmãos, mais do que nunca o Senhor quer que nós esperemos nele e confiemos nele. Salmo 62, 1, a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Irmãos, eu comprei aquela revista que vem nas bancas, aquela que chama Super Interessante, é essa última que saiu, que fala sobre Auschwitz, aquele campo de concentração dos alemães, na Segunda Guerra Mundial, que matou principalmente os judeus. Só neste campo morreram 1.100.000 pessoas, mais ou menos, mas ninguém sabe ao certo. Pode ser que tenha sido um número muito maior do que isso. Irmãos, o que eu fiquei horrorizado foi o seguinte, a reportagem dizendo, em primeiro lugar, os aliados, que eram Estados Unidos, Inglaterra, França, e nem lembro qual mais que era o outro. Diga glória a Jesus. Já em 1942 eles já tinham conhecimento do campo de Auschwitz e sabiam que era um campo de extermínio. Só que a dúvida que ficou na história é por que eles nunca lançaram uma bomba naquele lugar para destruir aquilo lá. Eles sabiam que eram linhas de trem que conduziam as pessoas para serem exterminadas. Por que eles não bombardearam essas linhas de trem para acabar com isso? Tudo dúvida que ficou, por que ninguém fez nada com isso? Quando foram os russos que chegaram em Auschwitz para libertar o lugar, tinha 1.200 presos, porque o outro 1 milhão, eles mataram tudo antes, sabendo que os aliados estavam chegando. E sabe qual é a notícia terrível? Tinha 8.000 soldados alemães em Auschwitz, que sobreviveram à guerra. Foram 7.000 soldados alemães de Auschwitz que sobreviveram à guerra, que terminou a guerra, eles ficaram vivos, que nunca foram condenados nem presos. Mais de 6.000 soldados cometeram barbaridades horrorosas e nunca sequer foram julgados. Um dos médicos que cometeu as maiores atrocidades em Auschwitz, que chamava Joseph Mengele, morreu no Brasil até morrer. Ninguém, me viveu com o próprio nome. Ninguém o procurou, nada, morreu de velho. Irmãos, a terra é o lugar da impunidade, da injustiça, das incoerências, perguntas históricas que ninguém explicou. Por que não destruíram aquilo lá? Parece que fizeram vista grossa, deixaram. Irmãos, um horror. Meu amado, não confie nessa terra. Se o teu coração ainda está aqui, arranque loguinho. O teu coração tem que ser só de Jesus. Irmãos, essa terra é uma coisa, nós precisamos sair daqui logo. Sabe qual era a mensagem do dia de Pentecostes? Salvai-vos dessa geração perversa. Atos 2:38, irmãos, essa terra é perversa. Isso aqui é horrível. Isso aqui é absurdamente corrompido. Tira o teu coração daqui. Deixa o teu coração só com Jesus e deseja o céu todos os dias. Jesus, me tira daqui. Eu não sou daqui. Tiago 4, ainda hoje, a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Diga glória a Jesus.
Louvado seja o Senhor. Eu sou o Senhor que te sara. A nossa esperança está em Deus, não está na terra, não está em ninguém, não está no homem, está em Deus. Diga glória a Jesus. Fala, vamos lá, a tua confiança está em Deus. Em Deus. Precisa de alguma coisa, peça ao Senhor. Confie em Deus, não fica confiando em outros recursos. Deus usa os recursos, mas Deus usa. Diga glória a Jesus. Não fique esperando, irmãos. Porque daí o cara está no emprego ruim, daí alguém promete um emprego melhor, daí ele fica assim, e daí fica tratando aquele que prometeu o emprego melhor, fica bajulando. Para com isso. Fala assim, para com isso. E quanta promessa furada nesse mundo. Quantas vezes que te prometem só para você continuar no teu regime de escravidão, vivendo por uma promessa que não vem nunca, e você fica se matando, esperando ver alguma coisa e não vai vir nunca. Pare com isso. Fala assim, pare com isso. Busque ao Senhor, confie no Senhor. Irmão, Jesus está falando hoje aqui, meu Deus. Louvado seja o Senhor. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Diga glória a Jesus. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de graça e misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Salmo 103. Fecha os teus olhos. Meu Senhor, Rabahari canta lá da suda rádio conta rida hariás. Na canta lá da suda rádio conta ricanta lá bahariás. Senhor, a nossa esperança está em Ti, o nosso coração está em Ti. Senhor, nós Te amamos e por isso nós dizemos, ora vem, Senhor Jesus, vem, Senhor amado, leva-nos daqui. Rabacanta lava suda rádio conta lava suda hariás, meu Deus, dá-nos força para continuar aqui, para continuar frutificando até o último momento. Senhor amado, mas queremos estar contigo o que ainda